a inclusão do aluno com baixa visão no ensino regular. A visão é um sentido muito importante para o desenvolvimento humano e o que mais informações fornece sobre o ambiente. Por ela, adquirimos mais da metade dos conhecimentos a respeito do mundo que nos cerca. A baixa visão frequentemente passa desapercebida a pais e professores. Se você pegar a população das pessoas com deficiência visual, a grande maioria das pessoas são aquelas que têm baixa visão, não são as que são cegas, né? E para a grande maioria da população só existe duas coisas, 8 ou 80, ou você enxerga ou você é cego. Os alunos com baixa visão muitas vezes são confundidos com pessoas tímidas, que não interagem com os colegas ou que têm dificuldades de aprendizagem. Meu nome é Diva, eu sou mãe do Regis Fernando. Ele era bem tímido, bem fechado, ele não se comunicava, às vezes não queria nem sair de casa. Agora ele já está mais disposto, já quer estar em meio de outras crianças, coisa que antes ele não queria, ele não ia com ninguém. De que maneira os professores poderão identificar o aluno com baixa visão? O objetivo desse trabalho é auxiliar a escola na identificação destes alunos e facilitar sua inclusão. O processo educativo dos alunos com baixa visão ocorrerá por meios visuais, ainda que neles sejam utilizados auxílios específicos. A detecção precoce dos problemas visuais é fator decisivo no desenvolvimento da criança e nas providências para apoiá-la e minimizar suas dificuldades. Assim, é essencial que o mais cedo possível ela seja orientada no aproveitamento máximo da visão presente e possa aprender a utilizar os outros sentidos, tato, audição, olfato, paladar e todo o corpo no entendimento do mundo que a rodeia. Deve ter acesso a recursos que a ajudem na melhoria da eficiência visual, com atividades interessantes e significativas. A falta de conhecimento sobre as possibilidades das pessoas com baixa visão gera muitas vezes a falsa convicção de que à deficiência visual se vinculem sempre dificuldades de aprendizagem e até mesmo déficit intelectual. Algumas vezes, em função do esforço visual, a criança ou o jovem parecem enxergar melhor ou pior. Então, uma atividade que normalmente o professor oferece diariamente, ele, dependendo do esforço visual, pode ter dificuldade para desenvolvê-la. A inclusão social e educacional dessas pessoas é hoje assunto de direitos humanos, de tratados e discussões, que propõem uma educação que satisfaça as necessidades básicas de aprendizagem, o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e do conhecimento e a participação na transformação cultural de sua comunidade. Em vários momentos da vida escolar, o aluno com baixa visão poderá apresentar sinais, sintomas, posturas e condutas que indicam a necessidade de uma avaliação feita por médico oftalmologista. É importante que o professor observe se o aluno está desatento, se os seus olhos estão vermelhos, se ele começa a coçar os olhos, se os olhos começam a lacrimejar, se ele coloca as mãos sobre os olhos muitas vezes, para que ele observe e possa intercalar as atividades para uma atividade que não exige um esforço muito grande. Nada, eu copio normalmente, esforçando minhas vistas, mas eu copio. Aí coço o olho, fica com dor de cabeça e eu fico com dor de cabeça e eu fico tonto. O que é baixa visão? Baixa visão se caracteriza por uma diminuição de acuidade visual ou por uma restrição do campo visual. Na baixa de acuidade visual, isso acontece nos dois olhos e a visão não melhora apesar do tratamento clínico ou cirúrgico ou do uso de óculos. Avaliação oftalmológica. A avaliação oftalmológica compreende o diagnóstico e tratamento das doenças e alterações visuais e a prescrição e orientação para uso de recursos ópticos especiais. Avaliação funcional da visão. A avaliação funcional da visão
aborda os aspectos funcionais do uso da visão para as atividades diárias e vai mostrar a maneira como o aluno utiliza os sentidos nessas atividades. Ela deverá ser feita pelos professores especializados e capacitados em deficiência visual, que trabalham nas salas de recursos. Pode ser feita ainda nas instituições voltadas para o atendimento à pessoa com deficiência visual ou nos serviços especializados, como os CAPs, Centro de Apoio Pedagógico, disponíveis em todos os estados brasileiros. Aqui na sala de recursos, eles utilizam a lupa eletrônica para ampliar os textos, para poder fazer leitura de livros, de texto que o professor da sala comum dá para eles poderem ter uma aula normal, acompanhar as aulas. E fazer atividades também, eles fazem aqui na lupa eletrônica. O grande desafio com o qual se depara a escola regular atualmente é a inclusão dos alunos com baixa visão e comprometimentos associados, pois há uma diminuição da taxa de mortalidade de bebês de alto risco que sobrevivem com graves sequelas. Relações socioeducativas. Frente ao novo cenário da inclusão social, a escola deve atuar em conjunto com a família, a comunidade e a instituição especializada, indo seu papel muito além da simples transmissão de conhecimentos. A escola deve estar aberta à família e esta se envolver de forma responsável na vida escolar de seu filho. O trabalho de parceria entre escola, família e instituição especializada para a inclusão do aluno com deficiência é fundamental. É uma parceria que deve ser construída no dia a dia de trabalho. A família é um elo muito importante para levar o trabalho da instituição especializada para dentro da escola. Como instruir os professores, que era a minha preocupação e a preocupação do professor. O que a Mariana vê, o que a Mariana deixa de ver. Isso é uma parte muito importante, que a mãe tem que estar sempre presente. É um trabalho no qual discutimos, fazemos escolhas e tomamos decisão em conjunto. A escola tem um papel a cumprir no avanço do conhecimento de todos os educandos. Olha, o primeiro dia do Iago na minha sala, eu acho que eu enxergava menos que o Iago. Eu tenho uma meta. Eu tenho que atingir com todos os alunos. E o meu maior medo era de terminar o bimestre e não estar atingindo essa meta. Ela deve educar para a diversidade, para a formação de um ser humano multicultural, capaz de ouvir, de prestar atenção ao diferente e respeitá-lo. A brincadeira como forma de inclusão social. A brincadeira é a vida da criança e a forma mais gostosa para ela conhecer o ambiente, aprender, movimentar-se, ser independente, desenvolver o físico, a mente, a autoestima, sua afetividade e criatividade. O brincar é um excelente instrumento de aprendizagem, de desenvolvimento global e de inclusão social, já que promove a interação, a convivência saudável das diferenças e a aproximação das crianças. Brincando, a criança constrói e reconstrói, dá significado às coisas, inventa, imagina e antecipa o seu próprio desenvolvimento. Qualquer criança, independente de suas diferenças físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, econômicas e culturais, tem o direito e a necessidade vital de brincar e de viver experiências lúdicas com o outro. Trazer para a brincadeira jogos coloridos e de alto contraste desperta na criança com baixa visão o interesse em olhar e procurar o brinquedo, dentro de um contexto lúdico, prazeroso e espontâneo. Aê! A familiarização no ambiente escolar. A familiarização do aluno inicia-se com o percurso de sua casa até a escola. É interessante que essa familiarização seja feita fora do horário de aula para que não haja interferência de outros fatores próprios do ambiente escolar. Na familiarização do ambiente escolar, devem ser aproveitados os conhecimentos adquiridos pelos pais ou pelos alunos, junto aos profissionais da instituição especializada. Ter autonomia na escola é fundamental para qualquer aluno.
Na baixa visão, os alunos podem apresentar diferentes características. Alguns podem precisar de muita iluminação, outros já necessitam do controle da iluminação. É importante que as pessoas na escola investiguem essas condições junto com os alunos e com suas famílias. Eles são as melhores pessoas para informar sobre isso na escola. A familiarização é fundamental, né? Apresentar o ambiente escolar, verificar com ele em que ambientes ele funciona bem, se ele tem algumas necessidades e adaptar os recursos necessários. Esta familiarização deve ser interativa, possibilitando ao adolescente, à criança e à família uma participação ativa. Necessidades específicas do aluno com baixa visão no ambiente escolar. O atendimento às necessidades específicas do aluno com baixa visão não se restringe apenas à sala de aula, mas a todo o espaço escolar, que deve estar preparado para recebê-lo. Tem o pátio, o parquinho, a quadra, a cantina. Eu vou mostrar algumas mudanças nesse ambiente aqui que facilitam a localização e a segurança de alguns alunos com baixa visão. Por exemplo, luz para identificar, para iluminar melhor a escada, né? Nós temos luzes na escada. Temos uma marcação em alto contraste, amarelo do azul, que identifica também os degraus. Outra mudança é o corrimão, que também está em contraste, azul com amarelo, para facilitar a visualização. E o painel, por exemplo, né, identificando os diversos ambientes, que também está em alto contraste, amarelo no azul. O aluno com baixa visão pode enxergar assim, assim, ou ainda assim. Os professores e os colegas devem ter conhecimento a respeito das possibilidades, necessidades e dificuldades do aluno, das adaptações necessárias para sua participação integral nas atividades, brincadeiras e jogos. Aqui eu tenho indicação de 3 mudanças muito simples de serem feitas que facilitam a localização, por exemplo, do banheiro para as crianças. Está escrito numa altura baixa, que a criança consegue enxergar, para as crianças que precisam aproximar, por exemplo, no caso da baixa visão, com letras em alto contraste, letras grandes com contraste. Para as crianças, por exemplo, que não são alfabetizadas, identificam também o banheiro pelo símbolo, né? Então são coisas bem simples de serem feitas, podem ser feitas com cartolina. O aluno com baixa visão tem direito à igualdade de oportunidades e deve ter tempo suficiente para realizar suas atividades e mostrar suas competências e habilidades. No início do ano letivo, a atitude positiva do professor em relação à entrada de um aluno com baixa visão terá influência na forma como os colegas o acolhem e recebem. O ambiente em sala de aula deve ser de cooperação e o arranjo das carteiras, em grupos ou em duplas, vai favorecer a colaboração, as trocas e o apoio mútuo, os laços de amizade e solidariedade, importantes para todos. As adaptações relativas às necessidades educacionais especiais referentes à baixa visão deverão ser atendidas da melhor forma possível. Iluminação e adequação à luz. Posicionamento em sala de aula, utilização dos recursos ópticos prescritos pelo oftalmologista ou dos recursos não ópticos e tecnológicos. Me disseram que a Bárbara tinha uma baixa visão, aí fui descobrir o que era baixa visão, que é o fato dela ver só bem de perto, né? Aí procurei uma instituição onde ela teve a intervenção precoce desde bebê, foi se desenvolvendo, participava de vida cultural normal, social, mas aí quando chegou à escola foi uma parte preocupante, porque aí sim eu precisei estar descobrindo também como poderia estar ajudando a minha filha, sabendo que ela não ia estar vendo como as outras crianças, mas que ela tem as mesmas capacidades, só que precisava de adaptar o material. A autonomia do aluno com baixa visão para a realização de suas atividades escolares depende de algumas adaptações em materiais e recursos especiais. Ampliação de textos,
cadernos com pautas ampliadas, lápis e canetas com grafites escuros, pranchas de plano inclinado, guias para leitura, lentes especiais, softwares, sistemas de ampliação de imagens e outros. Com a ajuda dos especialistas, eu fui buscando informação e descobrindo que eu precisava estar reforçando as linhas, precisava estar ampliando os textos, e isso eu fui fazendo em casa aos poucos e orientando a escola, que se interessou, e até hoje é feito uma parceria entre a escola, a associação e a família, né, para que a Bárbara tenha as mesmas condições que as outras crianças. Recursos não ópticos e tecnológicos. Geralmente, alunos com baixa visão necessitam aproximar do texto a ser lido. Um auxílio importante e interessante para essas crianças é o uso de plano inclinado, que favorece a correção da postura e posicionamento. A iluminação deve incidir no texto a ser lido ou desenho a ser visto. O lápis comum não oferece boa visualização para a criança ou aluno com baixa visão. É interessante que se utilize o lápis 4B ou 6B para aumentar o contraste durante a leitura e escrita. Um dos melhores recursos para melhorar o desempenho de alguns alunos com baixa visão é a ampliação de texto. Podemos ampliar letras, frases e figuras. Aqui nós temos um exemplo com a frase impressa no computador, letra Arial, tamanho 12. E aqui nós temos a letra tamanho 22, ampliada e com melhor contraste, para facilitar a leitura. O tiposcópio é um cartão comum, vazado, com a dimensão de uma linha do texto. Ele é útil aos alunos que têm dificuldade para ler por não conseguirem realizar o segmento da linha. O tiposcópio é um recurso interessante para a localização das frases no texto, para diminuir o reflexo da luz no texto e para aumentar o contraste. A carteira utilizada pelo aluno com baixa visão deverá ser composta de mesa e cadeira, não devendo ser usada a carteira universitária. A mesa poderá ser recoberta com plástico fosco, colorido, que vai facilitar a localização dos materiais colocados sobre ele, como papel, borracha, lápis e canetas. O uso do computador é excelente para os alunos com baixa visão, pois os softwares permitem a escrita, leitura e pesquisa na internet. Os livros didáticos devem ser adaptados de acordo com a necessidade do aluno. Todo material adaptado para o aluno com baixa visão deve ser preparado com antecedência, para que ele possa acompanhar a aula junto com seus colegas. Recursos ópticos. Existem recursos ópticos especiais que poderão melhorar a visão para perto e para longe. Os recursos ópticos para perto recebem o nome segundo a sua utilização. Por exemplo, a régua de leitura, ela se assemelha a uma régua, ela deve ser utilizada colocando sobre o papel e ela tem uma linha demarcadora que utiliza e facilita a leitura. A lupa de apoio recebe esse nome porque ela deve ser utilizada apoiada sobre o papel. Ela é bastante aceita pelas crianças porque eles gostam da aproximação. A lupa manual recebe esse nome porque ela deve ser utilizada segurando pelas mãos. A orientação básica é manter a lupa paralela ao texto a ser lido e o aluno vai descobrir a posição melhor da leitura afastando a lupa ou aproximando-a do papel. Ela é bastante aceita pelos adultos porque geralmente ela possibilita uma distância melhor de leitura. Nós temos dois tipos de óculos para perto. O óculos com lentes asféricas, que são geralmente utilizados no portadores de baixa visão que têm um olho com desempenho muito melhor do que o outro. Geralmente o oftalmologista indica a lente asférica no olho de melhor visão. O outro óculos que nós temos para perto é o óculos esferoprismático. Ele recebe esse nome porque ele tem uma lente que se assemelha a um prisma, uma pirâmide,
No geral, eles são indicados pelo oftalmologista para os portadores de baixa visão que têm acuidade visual em um olho proporcional ao outro. Logo, para aqueles portadores de baixa visão que terá um uso binocular. O médico oftalmologista vai indicar e prescrever esses auxílios quando necessários, e os alunos receberão orientação do ortoptista ou do professor para usá-los. Você vai rodar aqui, tá? Para dar o foco, vai segurar a parte de trás e virar da frente. Coloca o cordão no pescoço, para não ter perigo de cair. Põe na frente do olho, procura a lousa lá na frente e vai rodando devagarinho até achar o foco. Segura a parte de trás e mexe a da frente. Isto. Atendimento educacional especializado. As instituições especializadas estão vinculadas ao panorama geral da educação e seu trabalho visa complementar o ensino regular e apoiar efetivamente a inclusão. Essas instituições realizam um trabalho de complementação e suplementação educacional e das necessidades específicas, essencial ao aluno com baixa visão. A intervenção precoce, a orientação em mobilidade, as atividades de vida diária e o ensino do braille são exemplos de atividades de complementação educacional. Oficinas de arte e cultura são atividades de suplementação educacional. O Brasil é um país imenso e de grandes contradições. Para tentar superá-las, é necessário a participação de toda a sociedade, família, escola e instituição especializada, na discussão das possibilidades, necessidades e formas de interação adequadas, na reflexão sobre caminhos e estratégias para a concretização de uma educação realmente inclusiva. A educação e inclusão dessas pessoas constitui-se em um grande desafio que vem se transformando em realidade.